Mas o mercado está nascendo, ele não é regulamentado por nenhum órgão oficial. O que isso significa? As empresas pagam quanto querem e você também cobra quanto quer. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Primeiro, tem muita empresa que desvaloriza o profissional. Então, por exemplo, tem empresa que quer pagar 1 centavo por palavra de texto. Isso é muito pouco. Muito pouco. Se você tem uma ideia, um artigo de 1.000 palavras vai sair por R$10. Para você que está começando, vai dar muito trabalho fazer um artigo de R$1.000. Ganhar R$10 por aquilo ali não é justo. Tá? Não é justo. Mesmo você que está começando, você merece mais do que isso. Por outro lado, você pode cobrar o quanto você quer. Esse é o lado positivo. Mas aí entra naquela questão que eu falei de você desenvolver o segundo pilar de saber se vender. A tua habilidade de venda vai entrar aqui, vai determinar isso daqui. Você tem noção de quanto é a variabilidade de cobrança nesse mercado? Esse artigo de R$1.000 que eu estou usando ele aqui, de 1.000 palavras, que eu estou usando ele aqui como padrão, porque geralmente é uma média que está caindo no mercado. A grande maioria das empresas estão optando por esse formato, tá? Você pode receber de R$10 a R$200 pelo mesmo artigo. Dependendo desses critérios que eu falei, dependendo se você está começando, de quanto você cobra, ou se você já é mais experiente e tal. Então, hoje, existe aí um range muito grande no mercado. E aí você tem que ver, você tem que se encontrar dentro desse range para saber quanto você vai cobrar. Então, por exemplo, nessa faixa que eu estou falando, de R$10 a R$200, significa que você cobra 1 centavo por palavra ou R$20 por palavra. Olha o impacto que isso tem. Quanto você ganha. Percebe? Beleza. Vamos lá. Quais são as formas de cobrança? Como é que você pode cobrar, então, para as pessoas? Tá? Existem diversas formas para você cobrar. Eu vou te dar algumas aqui. E não tem certo nem errado, você escolhe aquela que você entender que faz mais sentido para você hoje. Eu comecei de uma maneira, hoje eu cobro de outra, e assim a gente vai tentando ver o que faz mais sentido para o teu negócio, para você. Então, o primeiro é você cobrar por texto pronto, tá? Pode ser um artigo, um e-book, um post em rede social ou um roteiro de vídeo. O que significa isso? Significa que você vai ter uma tabela de preços de acordo com cada peça de conteúdo dessa. Então, por exemplo, artigo de R$1.000, eu cobro R$50. Artigo de 500 palavras, R$1.000. De 1.000 palavras, R$50. 500 palavras, R$25. E assim sucessivamente. 2.000 palavras, tantos reais. Tá? Essa é uma maneira de você cobrar. Ok? Segunda maneira, aí você tem que ter uma tabela para isso. Ok? Quando eu comecei, eu usava essa modalidade. Na verdade, eu lembro que eu não tinha noção nenhuma de preço e eu tinha entrado para uma plataforma chamada Content Tools, que eu até comentei já aqui em outra live, que é uma plataforma muito bacana para você trabalhar e ela tem uma tabela própria que você tem que seguir. Mas na época que eu trabalhei, era assim, um preço bacana para quem estava começando. Era até acima do que as outras plataformas pagavam. E aí eu adotei, quando eu saí da Content Tools e comecei a captar clientes por fora, eu adotei a tabela por referência dela. E aos pouquinhos, conforme eu entendi que fazia sentido, eu fui aumentando os valores por minha conta. Até que eu comecei a trabalhar com uma tabela minha. Mas hoje eu mudei essa forma de cobrança, que eu entendi, para mim, fazer mais sentido eu cobrar por palavras. Tá? Por quê? Primeiro que eu não preciso ter tabela. Eu cobro por palavra. O cara, não importa o tamanho do artigo que ele vai me pedir. Eu falo para ele, olha, eu cobro X por palavra. Ele faz a conta lá, tá? Então, se eu quero um artigo de 1.000 palavras, ele vai me cobrar tanto. Se eu quiser tantos artigos desses por mês, vai sair tanto. Então, fica fácil de fazer esse orçamento rapidamente, independente de ter tabela de preço ou não, tá? Então, hoje eu cobro por palavra. E aí, como eu falei, a variabilidade é muito grande. Existe gente hoje que cobra 1, 2, 3, 4 centavos por palavra e gente que cobra 10, 15, 20, 30 centavos por palavra. Ok? O que você pode começar? Minha opinião, tá? Não é certo nem errado, nem é verdade absoluta. Eu acredito que 5 centavos para quem está começando, quem ainda não tem experiência, é um valor interessante para você começar. Menos que isso é exploração. Mais do que isso, você vai ter que saber se vender bem. Então, assim, de 5 a 7 centavos, vamos botar essa faixa assim, de 5 a 7 centavos, é um valor interessante para você, que você consegue argumentar com um potencial cliente, ok? Mas que se ele quiser te pagar 1 ou 2 centavos, você vai ter que argumentar bastante para ele aumentar isso aí, porque é muito maior, mais do que ele está querendo te pagar.
Mas eu vou te dar uma sugestão. Fuja dos clientes que querem te pagar isso daí. Não precisa se sujeitar a isso, gente. Não precisa. Tem muita oportunidade para você buscar clientes que te paguem 5, 6, 7 centavos. Talvez até mais, dependendo da oportunidade. Tá? Então não precisa. Ok? Então vamos lá. Como eu falei, vamos fazer uma continha de padaria aqui para você já começar a entender quanto é que isso vai impactar para você. Vamos supor que você fixou 5 centavos o teu preço, tá? E aí como é que você vai ver vamos fazer a estimativa de quanto você pode ganhar um salário por mês aí. Vamos supor que você faça um texto de 1000 palavras por dia. Você pode fazer mais, mas vamos supor que você consiga. Você conseguiu lá os clientezinhos e tal, os projetos inicialmente, e você está fazendo um texto de 1000 palavras por dia. Se você cobrar 5 centavos, isso vai dar R$50 por texto. Tá? R$50 por texto. Se você fizer 30 textos no mês, trabalhando no final de semana, tá? Ou então você pega o dia da semana e faz 2 textos para folgar no sábado e domingo, faz 30 textos no mês, tá? Dá R$1.500 no mês. R$1.500 no mês. Se você contar que você vamos colocar que você leve 3 horas para fazer um texto de 1000 palavras. 3 horas no dia, tá? Todos os dias, no fim do mês você deu R$1.500. É mais do que o salário mínimo, gente. É quase um salário e meio. Trabalhando meio período. Você ainda tem o resto do dia inteiro para trabalhar. Se você conseguir dobrar essa quantidade, você ganha já R$3.000. Fazendo 2 textos por dia, de 1000 palavras. Se te encomendarem textos maiores, você pode fazer menos textos. Você vai estar cobrando mais, ganhando mais. Existem empresas que preferem textos de 1.500 palavras, 2.000 palavras e tal. Como eu te falei, eu já escrevi até 8.000 palavras, é o meu recorde. 8.000 palavras. Tá? Mas é o que a gente chama de um conteúdo pilar. O cliente ele queria ancorar um conteúdo muito forte, que se tornasse referência para o Google na primeira página dele. Então, para isso acontecer, ele tem que ser um texto... Não é que ele tem que ser grande, tá? O tamanho, o Google, ele até leva em consideração o tamanho, mas não é um dos pesos maiores. Mas é porque ele entende que um texto maior, ele tem a tendência de ser mais profundo e mais detalhado, então ele tem mais valor nesse sentido. Mas no caso desse cliente específico, ele tinha pesquisado os concorrentes e todo mundo que estava na primeira página do Google tinha de 5 a 7.000 palavras. Então ele queria fazer um texto maior para já sair na frente. Então ele me encomendou um de 8.000 palavras. Lógico que a gente usou diversas outras estratégias dentro do texto para poder ranquear. Mas hoje esse texto está na primeira página do Google, para a palavra-chave que ele queria. É um conteúdo pilar. Então o conteúdo pilar é isso, ele vai se tornar referência. E o que você faz? Você cria diversos outros conteúdos menores e vai linkando com esse conteúdo pilar. É assim que essa é uma das estratégias de SEO que a gente chama para você poder realmente ranquear no Google. Isso é uma coisa que você faz como redator. Percebe? Você tem que saber como criar esses textos. Beleza, vamos lá. Então, olha só. Você consegue R$1.500 fazendo um texto por dia. Não está ruim, né? Agora, vamos supor que você tem um pouquinho mais de tempo aí de estrada, daqui a 6 meses ou 1 ano, você dobra esse valor. Você cobra 10 centavos por palavra. 10 centavos por palavra vai te dar R$100 por artigo. R$100 por artigo, você fazendo 30, você já ganhou R$3.000 no mês. Se você fizer o dobro, né, você ganha R$6.000 no mês. Não está ruim, percebe? O problema aqui, gente, não é a quantidade de artigos. É você conseguir clientes que te contratem para isso. Percebe que o lance de você ser redator não é só você saber escrever. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você saber garimpar cliente. É saber captar cliente. E bons clientes que paguem qualidade, que queiram qualidade e não preço. Tá? Porque os que querem preço vão sempre querer te pagar 1, 2 centavos por palavra. Quem quer qualidade, você pode cobrar mais caro. Você percebe isso quando você tem mais experiência. Você vai perceber isso conversando com ele, fazendo uma entrevista ou trocando ideia com ele. Até mesmo no chat, você percebe que aquela pessoa, aquela empresa, ela não está vendo tanto preço, ela quer qualidade.